vamos ver aqui no dia de hoje o que é que a gente tem, que a gente pode, né, aproveitar bem. E a gente começa falando que essa semana é a semana da diferença entre Jeová e Jesus. A gente já conversou sobre isso, né? Numa das perguntas que foram apresentadas. E essa semana a gente vai mostrar alguns aspectos onde essa diferença é notória. Tá bom? É notória. A gente começa aqui, olha, hoje, mesma revelação, entendimentos diferentes. Tá bom? Movido por seu amor, justiça e santidade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, desde Adão até o último ser humano no mundo, tem se manifestado a toda criatura. A toda criatura. Tá bom? Cadê? Tem se manifestado a toda criatura por fatores diversos. Tá bom? Por fatores diversos. Deixa eu ver aqui uma diferença. Muito bem, vamos. Então, por fatores diversos. Cada um tem entendido e desenvolvido respostas de maneira bem diferentes entre si. E isto é um dos motivos porque Moisés concebeu Deus de maneira tão antagônica a Jesus, que era o próprio Deus. Né? Por que a gente procura? Por que Moisés compreendeu um Deus que é chamado Jeová, não é tão diferente do Deus que Jesus manifestou? Um manda matar, um manda, né, chega a dizer, exterminar. Olha essa conversa, né? Parece familiar, né? Exterminar os povos ali em Canaã. Esse é o Deus que Moisés compreendeu, né? Da revelação de Deus, Moisés compreendeu isso. O Jesus vai lá e diz, não, a gente tem que, se for inimigo, ó, se for amigo, se for próximo, devemos amar. E se for inimigo, amar também. Que diferença enorme, né? Aí você pergunta, Jesus, você mandaria Moisés matar tanta gente ali em Canaã para poder tomar a terra deles, as riquezas deles e tirar a vida deles? Tu mandarias isso, Jesus? O que é que Jesus responderia? Compreende a diferença? Então, muito bem. Deus se revelou igualmente a todo mundo. Cada um entendeu de maneiras diferentes. Isso é errado? Não. Porque você vai esperar o quê se todo mundo é diferente um do outro? Se todo mundo tem uma concepção tão diferente um dos outros a respeito das mesmas coisas. Entendeu? E Deus sabe disso. E Deus deu essa capacidade dos homens entenderem coisas diferentes. Então, foi Deus que deu essa oportunidade. Deus que deu essa condição. Então, Deus sabia que isso aconteceria e aconteceu. Tá bom? Então, hoje a gente lembra isso. A revelação é uma só. Deus não se revelou diferente para Moisés e para os outros diferente, não. Igual, a mesma revelação. E Moisés entendeu de Deus o que ele entendeu. E os outros? Por que Moisés poderia ter entendido errado e os outros não? Entendeu? Então, é isso que a gente vai conversar essa semana. É uma semana para a gente avaliar essas diferenças. O Jeová de Moisés e o Deus de Jesus. Tá bom? Muito bem. Então, essa semana tem essa beleza para a gente conversar. Sobre o mês, nós estamos no mês de agosto. Vamos ver aqui sobre o mês. Hoje é o dia 21, então está aqui agosto. A gente lembra que agosto, no latim, é o mês Augustus, tá bom? É o 8º mês do calendário gregoriano. É assim chamado por decreto em honra ao imperador César Augusto. A gente já conversou sobre isso, né? Julho, né, é o mês de Júlio César,
agosto é o mês de César Augusto, que também foi um grande líder, né? Um grande imperador dentro das ideias do que seja um grande imperador romano, e ele então passou, o nome dele foi colocado em um mês. Aí tem alguns que dizem que tem 31 dias, porque ele exigiu que o mês dele tivesse também 31 dias, como foi o caso do mês de julho. Mas depois foi visto que não foi isso exatamente que aconteceu. Tá bom? Vamos ver aqui o dia. Então, nós estamos no dia 21. Aqui está 21 de agosto. Tá bom? Está aqui o mês de agosto. E aí está aqui o seguinte. Hoje é dia da criança excepcional. Hoje, muito bem lembrado como uma criança especial. Tá bom? Dia do sertanejo retirante. Dia do favelado. E dia dos países irmãos do Brasil. Hoje é o Dia Nacional da Habitação e Dia Internacional dos Homens que foram pacificadores em conflitos entre as nações, né? E dia de lembrança e tributo às vítimas do terrorismo. Lembrando que as vítimas não são somente os que morreram por ação do terrorismo, mas os próprios envolvidos como terroristas são vítimas de um ódio alimentado por um império, pela prepotência de um império, tá bom? Então não vamos ficar somente jogando a culpa em cima dos outros, não. Quem provoca também é culpado. Tá certo? Então, se você tem um império que quer se impor, todo mundo tem que fazer do jeito dele, tem várias reações. Uns povos fazem como o Brasil, se dobra e dá o pescoço para ele usar como canga, sei lá, como coisa de animal. Mas tem outros que não fazem isso, mas são todos vítimas de um império que quer se impor. Todo mundo tem que fazer do jeito que ele quer. Uns se submetem, os outros fazem terrorismo. Tá certo ou errado? E aí? Tá certo ou errado também se dobrar e aceitar? Tudo isso tem que ser levado em consideração, tá bom? Em vez da gente somente por causa de uma propaganda, eles são os ruins, não, os ruins são os que provocam eles. Entendeu? Eles são vítimas. Muito bem, então tá aqui. O que mais? As vítimas do terrorismo. Para fazer a vida melhor, tem aqui várias orientações, tá bom? Várias orientações. Sobre testemunho, tá assim: descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo a preconceitos. O que tiver de preconceito, está na hora da gente trabalhar. Não vamos nos preocupar com o preconceito dos outros. A gente começa na gente, tá? Primeiro, partamos do pressuposto. Eu sou muito preconceituoso. Pronto. Ao saber que é muito preconceituoso, você já tem pano para muita manga aí, para descobrir muita coisa. Então esquece os outros e vamos, né? E vamos trabalhar, gente. Somos altamente preconceituosos como pessoas, tá bom? Somos altamente preconceituosos como brasileiros, somos preconceituosos como cristãos, altamente preconceituosos como cristãos e altamente preconceituosos como evangélicos. Então já temos pano para manga demais. A gente vai passar 200 anos e ainda não resolvemos esse problema. Então vamos esquecer o preconceito dos outros, vamos trabalhar o nosso preconceito, que é muito perigoso também. Tá bom? Então, sobre personalidade, hoje é o dia do ativista, né? O ativista. Né, sobre livros da Bíblia, hoje é dia da gente conversar sobre 2 Timóteo. 2 Timóteo uma das mensagens do livro de 2 Timóteo é Paulo orientando o novo pastor, Timóteo, explica sobre um erro grave doutrinário que estava pelas igrejas.
e ensinava fidelidade de Timóteo à verdade do Evangelho, né? Então, para que Timóteo ficasse atento, porque estava acontecendo muita heresia e precisava ele ficar atento sobre isto. Tá bom? Vamos aqui para o Facebook e vamos ver o que é que a gente acumulou lá no Facebook para a gente dar uma lembradinha, né? A gente fazer algumas reflexões nesse momento. Então tá aqui, primeiro a gente começa pelo culto de hoje, que está aqui, né? Já está curtido pela irmã Maria Lideia, tá bom? Já estamos curtidos por ela. Aqui tem aquele banner onde a gente está chamando a atenção, e é um estudo, tá bom? Estudo bíblico, tá aí, contexto bíblico, né? Sobre essa discussão que as pessoas têm, né? Jesus é de direita ou esquerda? Lembrando que não tem como ter meio termo não, tá? Quem é direita, quem é esquerda. Não tem meio termo. Toda vez que você vê uma pessoa meio termo é porque ele é direita, ou seja, favorável, né? Lembra do que eu falei? Quem silencia mostra concordar, né? Quem cala, consente. Então ele é direita, entendeu? Então não tem meio termo. Ou você é uma coisa ou você é outra. Então, Jesus era uma coisa ou era outra? Entendeu? Então tá aqui e a gente conversa então sobre isso, né? Aqui tem o primeiro ponto que é lembrado aqui, olha. Mandou pessoas distribuírem suas riquezas com pobres e falou que era impossível um rico ser salvo. Ele era de direita ou de esquerda? Compreende? Então isso faz uma diferença, né? Não adianta a propaganda querer falar outra coisa. Então vamos por Jesus, a gente não segue Jesus, está na hora da gente, não é, imitar também em todas essas preocupações de Jesus. Se é que a gente quer seguir Jesus mesmo. Ou seja, tem gente que é assim, não, eu quero seguir ele em algumas coisas, não em todas. Bom, aí é uma opção de cada um, tá bom? Aflições. Por que Deus permite desastres? Então, isso aqui é um estudo, né? Uma resposta, né? Um vídeo resposta sobre esta pergunta. Por que Deus permite desastres, aflições na vida das pessoas? Porque ele não ama todos, né? Aqui tem um vídeo sobre mensagem salvadora do Evangelho. É um tema cultural. O que mais? Aqui está sobre um vídeo sobre a casa de apoio, né? Casa de apoio, que tem, olha, fim do casamento infeliz. Então, é uma série de estudos, né, que fizemos no ano passado, onde várias pessoas colaboraram com esse estudo e a gente conversou sobre casamento infeliz. Pode ser melhorado? Claro, e a gente deu lá muitas dicas nesse trabalho, muitas, né? Mas se não tiver jeito, é dado também outra solução. Tá aí, é um trabalho muito bom, vale a pena, a gente recomenda e muita gente já tem sido abençoada através disso. Aqui tem um recado de ontem, que nós não teríamos o culto de ontem. Aqui tem aquele material, né, avisando, né, dando a opção de você conhecer mais sobre a questão da guerra, não ficar somente ouvindo, né, um lado, mas ouvir os dois lados, né? Os dois lados mentem. Os dois lados mentem. Tanto o que a mídia nos fala aí sobre a guerra e outras coisas também, não é só sobre a guerra não, tá bom? O que a mídia mente, porque a mídia, ela é paga. Para existir a mídia, alguém paga, várias pessoas pagam. E quem paga tem interesses em algumas notícias. Se você der alguma notícia que os que pagam não gostam, eles deixam de pagar. Então a mídia tem que fazer do jeito que agrade eles. Entendeu? Então, é tudo um jogo, né? Ah, democracia, ah, liberdade, tudo mentira, não existe nada disso, nem de um lado nem no outro, né? Existe a ditadura do capital, tá bom? E a ditadura contra o capital, contra o capitalismo. A ditadura do capitalismo e a ditadura do anticapitalismo. Essas duas ditaduras existem, né? Não tem outra opção. Agora, a do capital faz uma propaganda de liberdade, né? De que todo mundo é livre, todo mundo faz o que quer, mas não. Há todo um jogo para você fazer exatamente o que interessa ao capitalismo.
Entendeu? Tudo é um jogo para fazer o que o capitalismo quer. É o que favorece. Como é isso? Poucos ganham muito e muitos ganham pouco. Tá bom? Ganham só para sobreviver. É só para dizer, olha, você continua com saúde aí para continuar trabalhando para nós, para os que têm. Entendeu? Então tudo é um jogo, tá? A gente vive uma mentira, né? Mas essas duas ditaduras existem, ou do capital ou do anticapital, tá bom? Não vamos ficar enganados não, porque a gente termina se decepcionando muito, porque a gente acredita numa coisa e a gente vai vendo que aquilo não é exatamente como disseram pra gente. Aqui tem salvação, Jesus morreu na cruz por todo mundo, né? Essa é uma grande pergunta que as pessoas fazem. Ele morreu na cruz por todo mundo ou por alguns? Então a gente conversa isso aí nessa oportunidade. As 10 duplas de mulheres mais lembradas na Bíblia, tá bom? É uma curiosidade, né? A Bíblia diz que a Igreja de Cristo tem amor incondicionalmente. Também está aí. Aqui está o bispo, né, Tuto, né, uma afirmativa que ele fez e a gente está estudando, né, interpretando o que ele falou. Aqui tem, olha aqui, sistematização de conteúdos produzidos ou pesquisados em 4 pastorados. Então a gente está juntando tudo num material só. Pesquisa entre evangélicos, né? Virtudes e defeitos dos evangélicos que você conhece. Então a gente está juntando várias sugestões de pessoas. Tá bom? Ok, tem outras coisas aqui na sequência, mas já viu aqui alguns pontos interessantes.